Então, como no preliminar, a gente vai fazer então o espalhamento elétron-muon, né? E depois a gente vai fazer a adaptação para o elétron-próton com um vértice efetivo, então, para o próton, mais geral possível, né? Usando as leis de conservação que a gente conhece, e covariância de Lorentz e tudo mais. E eu vou só falar um pouquinho uma reescrita diferente que foi feita do espalhamento elétron-1. Eu vou tentar escrever, então, a amplitude ao quadrado em termos da contração de dois tensores leptônicos, né? Um associado ao vértice do elétron e outro associado ao vértice do muon, tá? Então, só vou revisar a conta, né, específica. Então, só um momentinho. Se der algum problema na conexão, tu me falas aí, tá? Beleza, Magno. Então aqui eu estou mostrando o diagrama, né? O diagrama de Feynman. Aqui nessa minha representação o tempo está indo de baixo para cima, né? Mas, basicamente a gente tem um espalhamento elétron-muon e espalhando em elétron-muon. As duas quantidades que estão aqui acompanhando os leptons são os momentos, né? Os momentos deles e os seus spins, né? Então você tem um elétron incidente com o momento K spin S, saindo com o momento K' spin S', e depois no vértice muônico você tem, então, mu entrando com momento P, spin R, e saindo com momento P', spin R', né? E, claro, uma troca de fóton virtual aqui no processo, no intermediário, né? A gente pode calcular diretamente a amplitude para esse processo usando as regras de Feynman, né? Eu vou ler da direita para a esquerda, né? Começando, então, com o vértice do muon, né? Então, a gente tem um lepton incidindo com o momento P, a gente tem o vértice QED, né, que basicamente é γ-mi mais a carga, né, e um lepton, uma partícula saindo, né, com o momento P'. Esse é o vértice QED, aqui é da parte do muon. Claro, a gente tem o propagador do fóton, né, o Gemini por Q2, né, a menos do sinal, e depois a gente tem o vértice do elétron, né, então elétron incidindo com o momento K, o vértice QED, e depois o elétron saindo, partícula saindo, né, com o momento K'. Né? Basicamente, essa amplitude está escrita explicitamente aqui em termos dos spins e dos momentos, né, das duas partículas. Né? Se a gente quiser calcular a partir dessa amplitude, né, a seção de choque não polarizada, a gente vai ter, então, fazer aquele procedimento que vocês já aprenderam, que é média sobre as configurações de spin do estado inicial e depois soma sobre os spins do estado final, né? Para calcular a seção de choque polarizada, não polarizada, né? Então, a seção de choque diferencial é proporcional, então, a 1/4. 1/4 ele já deve ter explicado, né? Essa é a média das configurações possíveis do elétron e do muon, né? No estado inicial. Eu acho que vocês, em termos da helicidade, seria left-left, right-right, left-right e right-left, né? Eu não sei se vocês falaram em termos Não, de a gente não viu em termos da helicidade, helicidade, mas a gente viu sim a soma mas sobre dá na spin. mesma, dá na mesma, né? Dá na mesma. Para Claro, lepton, claro. como eles são ultra-relativísticos, tanto faz. Os estados são muito parecidos, né? Mas, claro, tem 4, né? Claro que algumas dessas contribuições são nulas, né? Dadas as características da QED, mas formalmente tu tem 4 estados possíveis para o elétron muon incidentes, né? Por isso que a gente tem essa divisão por 4, né? Essa é a média sobre as configurações de spin do estado final. E, claro, a gente tem uma soma sobre as configurações de spin do estado final e o módulo quadrado da amplitude, né? Basicamente é isso. Aqui quando a gente for fazer, então, essa soma, né, sobre spins, a menos do 1/4, né, soma sobre spins da amplitude quadrada, né, a gente vai ter, claro, o aparecimento de traços, né, quando a gente vai fazer as contrações que aparecem. Essa parte vocês viram, né? Sim? Sim, vimos sim. Tá bom. Então, eu só estou revisando aqui, né, como é que fica após a soma, né? Claro, você está usando o trick de Casimir, né? A regra de Casimir para fazer o cálculo do módulo quadrado da amplitude mediada sobre spins do estado, somada sobre spins do estado final, né? E basicamente a gente consegue separar, quando a gente usa as regras de Casimir, você consegue então separar uma contribuição que tem a ver com a contribuição eletrônica, ou seja, do vértice do elétron, né? E uma outra contribuição fatorizada, que é a contribuição
que vem do vértice do muon, né? Então está claro aqui cada uma das contribuições na forma das massas, né, desses leptons, né, o elétron e o muon, tá? Basicamente, isso aqui é, claro, da amplitude para chegar aqui tem toda aquela parte, né, de Claro. maquinário manual que tem que ser feito, que é usar o truque de Casimiro e transformar isso num traço, a somatória num traço, né? Mas isso vocês já fizeram, tanto no E mais E menos, indo em mu mais mu menos e o crossing, né? Isso o João fez, eu vi ali, certo? Do jeito que está escrito, claro, a normalização que está aqui, faltou um quadradinho aqui, né? A gente tem a normalização, o E2 pelo Q2, o Q2 é o quadrimomento do fóton, né, virtual ali, ao quadrado, e esses traços, né? E um meio na frente. A gente pode separar um quarto e um meio, né? Basicamente, essas duas estruturas que eu tenho aqui, né? Desculpa ter um corte aqui nas transparências, eu vou tentar arrumar que ela apareça o finalzinho aqui das transparências, né? Mas o que a gente consegue ver é que essas estruturas que estão entre colchetes aqui são estruturas tensoriais, né? A gente tem mini aqui nas matrizes gama, né? Então eu posso associar cada uma dessas estruturas, né, com um tensor leptônico, né? No primeiro caso ali, no primeiro fator, eu tenho a construção de um tensor definir, né? Definir um tensor leptônico eletrônico, né? Que basicamente é um meio vezes esse traço, né? E depois, o segundo fator aqui tem, a gente pode construir, definir um tensor leptônico muônico. Tá? São os tensores associados aos vértices leptônicos que a gente tem. Essa é uma questão de notação compacta, né? Onde a gente já sabe como é que são escritos esses dois tensores na forma dos traços. Né? O João deve ter calculado, né, os traços, né, esses tipos de traços, né, que envolvem gamas e os momentos slash, né, K' e K, P' e P slash, né. Eu não sei se ele já falou dessa notação do slash, né? Sim, sim, a gente brincou bastante com o Beleza. traço ali na primeira lista dele. Pode calcular explicitamente, né? Pode calcular explicitamente esses traços, né? No caso ali do tensor leptônico eletrônico, como eu defini, aquele traço vezes um meio vai te dar, claro, esse tipo de estrutura, né? Que basicamente é escrito em termos dos momentos, né? Do elétron incidente, do elétron espalhado, né? E também da métrica, né? Do Gemini. E, claro, o quadrimomento do fóton trocado, né? Então, basicamente, a estrutura é bem simples para o tensor leptônico eletrônico e, obviamente, você tem o mesmo tipo exatamente o mesmo tipo de estrutura para o tensor leptônico muônico, porque a única diferença é a massa do muon, né? Aqui o traço vai ser exatamente igual, né? Claro, com todas aquelas hipóteses, né, simplificatórias, desconsiderar a massa relativa à energia, todas aquelas histórias, né? Então, eu só estou escrevendo explicitamente o tensor eletrônico e o muônico, né? Eu vou me focar um pouquinho mais no leptônico eletrônico, porque ele vai ter que obedecer, claro, a uma série de propriedades, né, leis de conservação associadas a eles, né? Lembrando que a seção de choque diferencial, ou o módulo quadrado da amplitude, na minha estrutura aqui, basicamente é proporcional a essa contração desses dois tensores, né? O eletrônico e o muônico. Né? Eu vou brincar um pouquinho das propriedades do tensor eletrônico, né? Esse vértice de fermion, né? Fundamental aqui na esquerda. A gente já sabe lá da equação de Dirac, né? Que a corrente eletrônica ali, a corrente de Dirac, né, naquele vértice, ela é conservada, né? Tem essa propriedade aqui que é obedecida, na verdade, pelas duas correntes, né? Tanto a muônica quanto a eletrônica, mas eu vou focar na leptônica que tem a ver com o tensor L-mini, né? A gente já sabe então que a derivada covariante da quadricorrente associada ao elétron, né, é zero, né? Uma das maneiras é lembrar que isso aqui é a representação covariante da equação de continuidade que aparece lá da equação de Dirac, né? Eu vou usar essa propriedade para retirar uma propriedade específica do tensor eletrônico, certo? Então, o meu ponto de partida é conservação da corrente no vértice do elétron, só para lembrar, né? A quadricorrente eletrônica, né? É o sanduíche, né, da gama mi com os espinores, né, representando, claro, os espinores completos, né, não os de representação de momento, mas sim incluindo, né, além dos espinores na representação de momento,
a parte espacial e temporal, que está na forma daquela exponencial complexa do produto escalar momento com quadrimomento com quadricoordenada, né? Só para lembrar, não sei se vocês já usaram essa notação, né? No final das contas, essas exponenciais, quando tu abre esse produto escalar, vai ficar o famoso e na menos i kx menos ômega t. Lembra disso, né? É uma maneira compacta de escrever a parte espacial e temporal dos espinores e, claro, a parte no momento, né? Que são os espinores U para férmions, partículas, né? É só para lembrar a forma da, da quadricorrente, né? No caso específico, obviamente, esses espinores aqui, o psi e o psi barra, né? Eles estão sendo calculados, né? Estão sendo avaliados em momentos diferentes, né? O férmion incidente tem momento K, e o férmion que sai, né? O elétron que sai tem momento K'. Então, isso vai, claro, obviamente, nos espinores, na representação de momento, a gente vai ter que escrever explicitamente, né? Os momentos desses caras saindo e entrando, e de maneira correta aqui as contrações do K com o X, né, os momentos com as quadricoordenadas, com o momento correspondente àquele espinor. Né? É só para lembrar, então, nesse caso nosso aqui, onde os momentos são K', né, para o elétron, a corrente eletrônica tem esta forma aqui. Basicamente é o vértice de Dirac trivial em termos dos U's, né, dos espinores no momento, e claro, a parte espacial temporal envolve, né, essa exponencial complexa que tem um produto escalar, e nesse produto escalar a parte de momento, na verdade, é a diferença de momento, né, final e inicial. Lembrando que por conservação de energia momento, essa diferença dos quadrimomentos do elétron no estado inicial e final basicamente é igual ao quadrimomento do fóton, né, que é o Q, né, o QMi. Então, basicamente, essa criatura que está aqui, ó, é o QMi, o quadrimomento do fóton, né? Se eu aplicar a conservação de corrente, né, se eu pegar essa corrente e tomar a derivada covariante, eu posso fazer explicitamente o cálculo da derivada covariante, ela vai ser aplicada. Claro, a derivada aqui, a quadriderivada aqui só atua sobre tempo e espaço, né? Então ela vai basicamente só atuar nesta quantidade aqui na corrente. Né? Então, basicamente, eu vou ter que derivar espacialmente, temporalmente, essa exponencial complexa, né? Que envolve o produto escalar QX, né? Certo? Aqui eu calculei explicitamente, né? Bom, a quadriderivada é a própria exponencial, né? Falta coisinhas aqui, né? Falta o escalar x-mu. A menos, né? Regra da cadeia, né? A quantidade i k' menos k, que é quem acompanha as quadricoordenadas que nós estamos derivando. Né? E aí eu consigo mostrar que a derivada covariante da corrente eletrônica basicamente é esta quantidade que envolve explicitamente, né, o quadrimomento do fóton, né, que é essa diferença, e uma corrente de Dirac, né, em termos dos espinores de momento. Esse é o cálculo explícito, né, da derivada da corrente eletrônica, né? Como a gente mostrou, sabe, né, ela é conservada, né? Então, ΔMi e Jmi é zero. Isso vai implicar claramente que esta quantidade que está aqui toda é zero, né? Toda essa quantidade aqui é zero. Ou seja, QMi, Jmi, com o Jmi sendo representado, né, explicitamente em termos dos espinores de férmions na representação de momento, né, vai implicar, porque eu obtive ΔMi, Jmi, deu QMi que contrai basicamente com a corrente eletrônica original, se tu olhares aqui, né, isso aqui é IQMi vezes ela mesma. Então, o fato disso ser zero implica uma das propriedades que o tensor leptônico vai obedecer, ou seja, QMi contraído com essa quadricorrente aqui vai dar zero. Essa é uma propriedade que o vértice leptônico eletrônico vai ter que obedecer, né? Bom, eu posso fazer a contração do QMi com o γmi, isso vai dar o K/, né? E lembrando que o K/ mais é que a diferença dos K', né? Então, basicamente, esta quantidade aqui, quando eu contraio o QMi com o γmi, vai nos dar o K/, que basicamente é essa diferença aqui, né? K' menos K', né? E, claro, ensanduichado para os espinores, né? Do elétron no estado inicial, no estado final, isso tem que ser zero. Essa é uma propriedade que vem, então, da conservação de corrente. A gente pode mostrar que esse lado da esquerda aqui é realmente zero,
só usando as propriedades dos espinões. A equação de Dirac em termos dos Us e dos U-barras, né? Pode mostrar que isso aqui é identicamente nulo, o lado da esquerda. Mas a gente sabe que isso é zero por... Oi? Não, desculpa, professor, não falei nada, não. Oi? Não foi nada, não, professor. Continua? Então, beleza. Uhum. Pode Mas é uma continuar. propriedade que a gente já vai analisar. Certo? Uma coisa que a gente consegue ver explicitamente ali sobre propriedades ainda do tensor leptônico eletrônico, né, é que ele é um tensor simétrico, né, L mini igual a L mini, né, porque se a gente vier aqui, né, já nessa parte onde já está resolvido, né, o L mini, a gente vê que se a gente trocar os índices, né, os dois primeiros termos vão ficar inalterados e o tensor de métrica é simétrico. Então, o L mini já sabemos que ele é um tensor simétrico. E a última propriedade que a gente acabou de mostrar, né, é que QMI contraído com o tensor leptônico, né, vai nos dar resultado nulo. Né? Então, quando eu contrair QMI ou QNI com o tensor leptônico, isso vai dar zero. Né? Pode mostrar aqui explicitamente. Né? Ó, se a gente lembrar, né, lembrar a forma do tensor leptônico eletrônico aberto em termos dos traços, onde a gente tem as gama-mi e gama-nis explícitas. Né? Então, além dele ser simétrico, ele obedece claramente da conservação de corrente, como consequência da conservação de corrente. Né? Ele vai, essa propriedade aqui vai ser obedecida, né? Contração de QMI, quadrimomento do fóton com o tensor leptônico sempre vai nos dar resultado nulo explicitamente. Né? Claro, você tem que se convencer, voltar lá no Lely-Mini e se convencer usando essa propriedade aqui, que a gente vai ter sempre zero toda vez que a gente contrair o Q com o tensor leptônico, tanto ele na forma mini quanto na forma simétrica, né, NIMI, certo? Então, independente do índice de Lorentz aqui para o quadrimomento do fóton, a contração dele com o tensor leptônico, devido ao fato que ele é simétrico, sempre vai dar resultado nulo, né? Essa última propriedade aqui, né, essa quantidade sendo zero, vai ser útil, né, porque quando a gente for fazer a contração do L mini com o tensor muônico, a gente já consegue ver que se o tensor muônico tem termos que são proporcionais, né, que dependem de QMI ou de QNI, quando a gente for fazer a contração, a contribuição para a contração desses termos do M mini, que tem o quadrivetor associado ao quadrimomento do fóton, vão nos dar resultados nulos. Né? Isso simplifica porque a gente pode reescrever, né, um tensor leptônico muônico efetivo, onde a gente já desconsidera todos esses termos que são proporcionais a QMI ou a QNI, porque a gente sabe que na contração com a L-mini ele vai dar resultado nulo, certo? Eu vou só abrir explicitamente qual é que é a expressão do tensor muônico em termos do quadrimomento do fóton, né? Porque aqui eu posso escrever o P', né? Que é o momento do muon espalhado, né? No estado final. Eu vou escrever ele em termos do quadrimomento do fóton. Isso a gente consegue fazer tranquilo. Da conservação de momento, né? A gente tem que o momento do muon no estado final, basicamente o quadrimomento do muon no estado inicial, mais o quadrimomento do fóton, que ele está acoplado ali, né, no diagrama de Feynman. Conservação de energia e momento no vértice ali do muon, né, certo? E aí eu escrevo, claro, na expressão do tensor M mini, parte do muon, né? Ali onde tem P', eu escrevo tudo em termos de P e de Q. Né? Onde tem P', troco por a soma P mais Q. Com isso, claro, aqueles 3 primeiros termos vão virar, então, 1, 2, 3, 4, 5 termos, né? Ou seja, os 2 primeiros termos vão virar 4 devido a essa soma, né? E lembram, vários deles aqui vão apresentar dependência, né? Dependem explicitamente do tanto de QMI quanto QNI, né? Quando eu contraio este cara
especialmente esses dois termos, com o tensor leptônico muônico, com L-mini, né? Esses caras aqui contraídos com L-mini, este termo, vão dar resultado nulo, né? Então a gente pode desconsiderar este termo e construir então um tensor muônico, né? Efetivo, onde eu já me livrei desses termos que são proporcionais a QNI, e a gente tem essa expressão por tensor muônico efetivo, né? Já usou uma propriedade do tensor leptônico eletrônico, que é esta aqui. Bom, beleza, então a contração M-mini, basicamente pode ser a contração pela troca, né, do M-mini pelo M-mini efetivo, tá? Que tem a mesma cara, muito parecida com o tensor eletrônico, né? Se a gente tem, então, o resultado da contração explícita, se eu calcular explicitamente a contração, né, que é braçal, né, obter o resultado dessa contração, multiplicamos por E2 sobre Q quadrado, né, ao quadrado, isso vai nos dar basicamente a seção de choque diferencial, ou seja, esse resultado aqui, depois que a gente fez a contração, vai nos dar então a módulo quadrado da amplitude, módulo quadrado da amplitude mediada sobre spin, né, aquele valor médio lá nas contas em QED. Então, a princípio, a gente conseguiria calcular a seção de choque diferencial do espalhamento elétron-muon indo em elétron-muon via cálculo explícito dessa contração aqui, né? Indo até o final, claro. Né? Bom, essa análise detalhada ali do espalhamento elétron-muon, escrito em termos de uma contração de dois tensores leptônicos, né? Tanto o eletrônico como o muônico, vai ser o ponto de partida para construir, então, a amplitude de espalhamento agora elétron-nucleon. Aqui eu vou falar nucleon de maneira geral, mas pode ser próton, né? Próton e nêutrons, né? Prótons e nêutrons nucleons, né? Tanto o próton quanto o nêutron continuam sendo férmions, né? Então, basicamente, a interação do fóton é, ainda aqui com os nucleons, ainda é QED, né? Então, a única coisa que a gente vai ter que fazer de alteração no cálculo que a gente já fez, né, é uma alteração no tensor leptônico associado aos nucleons, né? Ou seja, a gente vai ter que reescrever ou definir um vértice efetivo, né, da interação do nucleon com o fóton, né? Certo? Então, o que a gente vai mudar aqui do elétron muon é, ao invés de ter um vértice típico de Dirac, né, U barra gama mi U, a gente vai deixar livre aqui, né, o vértice de interação do fóton com o nucleon. De maneira geral, esse vértice efetivo, né, estou chamando de gama mi, gama maiúsculo, né, gama mi maiúsculo, né, ele depende explicitamente dos quadrimomentos, né, do próton ou do nucleon incidente e do nucleon que está saindo, né. Então, aqui eu tenho um nucleon, um próton, por exemplo, com momento P, acoplando ao fóton, vértice QD, depois o vértice efetivo, né? Mas ainda é vetorial, tipo QED, né? E sai um nucleon ou um próton, por exemplo, com momento P', né? Então, a única alteração que a gente vai fazer na conta anterior é justamente porque no espalhamento elétron-muon você tem um lepton leve espalhando com um elétron, com um lepton pesado, né? É 200 vezes mais massivo que o elétron. Né? Então, o nucleon é muito mais, né? 2.000 vezes mais pesado que o elétron. Né? Então, seria tipicamente um processo lepton leve com lepton pesado, né? Um processo tipo QED, certo? Então, a alteração que a gente vai fazer para calcular a amplitude do espalhamento elétron-nucleon elástico, tá? Eu ainda estou primeiro analisando aqui o espalhamento elástico elétron-nucleon, né? E aí seria uma cópia carbono do elétron-muon, né? Depois a gente vai ver o inelástico, mas começando aqui com o espalhamento elástico, né? Elétron, próton ou nucleon, indo em elétron, próton ou nucleon no estado final. Em Magno. Hã? A anotação que tu colocou ali no vértice agora, a bolota maior ali preenchidinha, Uhum.
Isso aí é um símbolo para tipo. Não tem a determinação desse vértice. Esse vértice é indeterminado, no caso. Claro, a gente vai ter que utilizar algumas outras propriedades das seções de choque de espalhamento, né? Mas a notação no diagrama de Feynman é para isso. Exato. É. É Tá. justamente porque eu não tenho o vértice típico de férmion fundamental, né, interagindo com o fóton, né? Então aqui eu estou Hum, assumindo que o próton pode ter estrutura, né? Se a gente está assumindo que é pontual, aí, bom, aí não muda nada, né? É um espalhamento fermion-fermion normalmente, né? Mas se a gente está fazendo o espalhamento elástico, dependendo da energia do elétron que está incidindo nesse espalhamento elástico, né? Ele tem resolução suficiente para resolver abaixo do raio do próton, né? Então, a princípio, eu poderia, então, prescrutar, né, tentar sondar a estrutura de carga e de spin lá dentro do nucleon, né? Tá, sim, tá entendendo? sim, sim. Então, não é exatamente um vértice típico de férmion fundamental, né? Sem pontual, né? Como um é Tá, pontual, né? Um elétron são pontuais, onde o vértice é o gama mi da QD, né? Como a gente sim. já sabe que o nucleon tem uma certa subestrutura, né, de carga e de spin, a gente generaliza o vértice dessa maneira, certo? Beleza. Na verdade, é o que a gente está dizendo aqui, que a gente não sabe exatamente como é que vai ser a interação dos fótons com esse férmion que tem, que pode admitir subestrutura, né? Certo? Certo. Mas a única modificação que a gente fez, necessariamente comparado com o Moon, é trocar para um vértice mais efetivo, né? Mais geral, né? Claro, claro. Mas igual, a gente vai continuar sempre tentando garantir que as propriedades da QED relativo ao espalhamento lepton-lepton se mantenham, claro, né? Certo? Mesmo trocando o vértice. Ou seja, essa estrutura que está aqui, né, esse vértice que está aqui, né, o barra gama mi u, ele tem que se comportar ainda como um vetor como um quadrivetor sobre transformações de Lorentz, que é o que a gente assume sempre, quer dizer, que a gente sempre usa para os vértices típicos da QED, né? Para Aham. férmions fundamentais, né? Claro, eu vou impor que este cara aqui, essa estrutura aqui, ainda se comporta, né, como ah, um vetor, né, sobre transformações de Lorentz, né? É só o único requerimento que eu vou botar a mais aqui, né? Senão eu não vou ter uma amplitude que é covariante, né? Ou uma, a estrutura, o módulo quadrado da amplitude não vai ser covariante. Beleza? Beleza. Bom, então essa é a primeira modificação que a gente faz. Então aqui eu já estou assumindo que pode ter uma subestrutura, então eu já generalizo o vértice, né? Então a gente vai construir um vértice de maneira mais geral possível, né? Esse vértice gama maiúsculo mi, né? E aí aqui a gente vai utilizar todos os invariantes bilineares que a gente pode, que a gente conhece, né? Lá da QED, né? Então, basicamente, eu posso escrever, né, o vértice efetivo, começando, claro, com algo bem conhecido, que é a estrutura que envolve a gama mi mesmo, né, que seria como se fosse um fermo fundamental, né, mas também a gente pode escrever contribuições para esse vértice efetivo, né, por exemplo, que incluam os quadrimomentos, né, do nucleon que está entrando e o nucleon que está saindo. Essas estruturas ainda se comportam como vetores sobre transformações de Lorentz, né, os quadrimomentos, né, do, do incidente e do espalhado, né, certo? E eu também posso construir uma outra estrutura que ainda se comporta como vetor sobre transformação de Lorentz, que é a contração, né, dos momentos, dos quadrimomentos do nucleon com a sigma mini, né? Eu não sei se vocês já viram essa quantidade aqui, né? Esse ser aí vocês já conhecem? Sigma Sim, mini, sim. que é o comutador do gama mi, gama ni, né? A gente Sim? viu, sim.
Sim, sim. As estruturas que você usa para construir os invariantes bilineares são as gamas, a gama 5, mas aí não é o caso aqui, né? A gama 5 tem a ver com o axial, né? E a sigma mini, né? Certo? Vocês já ouviram falar dos invariantes bilineares, eles trataram já isso, né? Já vimos também. Beleza. Então, eu estou mostrando aqui a maneira mais geral que eu posso, mais geral possível que eu posso construir estruturas de vértice que se comportam como vetores sobre transformações de Lorentz, né? O gama-μ usual, os próprios quadrivetores e contrações dos quadrivetores com a quantidade sigma mini. Então, da maneira mais geral possível, né, uma corrente vetorial com esse vértice efetivo gama-μ pode admitir qualquer uma dessas estruturas aqui vetoriais, né? No caso mais geral. O A, o B, o C, o D e o E não são constantes, tá? São funções de invariantes de Lorentz. Então, A, B, C, D e E são funções dos invariantes que eu consigo construir com os quadrimomentos do nucleon e do fóton sendo absorvido, né? Sendo acoplado com o vértice do nucleon. Mas essa é a expressão mais geral possível de um vértice vetorial. Beleza até aí? Beleza, tudo certo. Uhum. Então, o A, B, C, D, E são funções dos invariantes de Lorentz, de alguns invariantes de Lorentz, né? Do problema, né? Associado àquele vértice, né? Quais são os invariantes de Lorentz que a gente pode construir, né? Associado ao vértice ali do nucleon, né? Bom, os invariantes de Lorentz basicamente são produtos escalares, né? Então a gente pode fazer produtos escalares dos quadrimomentos do nucleon e também produtos escalares do quadrimomento do fóton com os quadrimomentos do nucleon, né? Tanto no estado inicial quanto no estado final. Eu vou fazer em detalhe aqui para vocês, né? A gente pode mostrar que todos os invariantes, ou seja, todos os produtos escalares que eu posso construir com o quadrimomento do fóton, com os quadrimomentos do nucleon no estado inicial e final, todos eles vão, no final das contas, vão ser dependentes apenas da massa do nucleon ao quadrado e do quadrado do quadrimomento do fóton. Ou seja, qualquer invariante que eu consiga construir, né, invariante de Lorentz, que eu consiga construir naquele vértice, todos eles só vão ter essa dependência, ou na massa e ou quadrimomento do fóton, tá? Então eu vou construir todos os invariantes de Lorentz via produto escalar aqui. Bom, o mais trivial seriam, né, os quadrados dos quadrimomentos, né, do núcleo incidente e do núcleo espalhado, né, PP, P', P'. Lembrando que P quadrado, né, estão na camada de massa, P quadrado é a massa quadrada, que eu estou usando H cortado C igual a 1, né, unidades naturais, né? O P quadrado é a massa do núcleo ao quadrado, beleza? Beleza. Isso. Agora a gente pode fazer o cruzado, né, o produto escalar cruzado dos quadrimomentos, né? O P com o P', né? Ah, a gente pode calcular P' a partir do quadrado do P menos P', né? O quadrado do P menos P' vai nos dar P quadrado mais P' quadrado, ambos são a massa do nucleon, né? Menos duas vezes o produto escalar P', certo? O ponto de partida é parte deste cara aqui e abre ele, né? Certo? A gente consegue então mostrar explicitamente, né, que P' vai dar esta quantidade aqui, né? P menos P' ao quadrado, a menos um meio que está aqui, né? E a mais a massa do nucleon ao quadrado. Lembrando que tem uma relação entre o momento do nucleon no estado final é igual ao momento do nucleon no estado inicial mais o quadrimomento do fóton, né? Certo? Lembrando que esse cara aqui, né, P menos P' basicamente é o quadrado do quadrimomento do fóton, né? Certo? E claro, mais a massa do nucleon. Tá vendo? Ó? Um, dois, três invariantes, todos eles ou são a massa quadrada do nucleon ou são proporcionais ao quadrimomento do fóton, né? Aí as outras quantidades que eu posso construir, claro, são os produtos escalares dos quadrimomentos do nucleon com o quadrimomento do fóton. Então, PQ e P'Q, né? A gente pode abrir a expressão de Q em termos dos P's, que eu abri aqui para vocês verem, né? Essa quantidade aqui, né?
E a gente pode mostrar aqui para os produtos escalares que, de novo, né, o PQ e o P'Q são um meio de Q2, né, a menos de troca de sinal. Tá? E aí eu consigo mostrar que todos os invariantes de Lorentz que eu consigo construir naquele vértice, né, todos eles só dependem de Q quadrado e basicamente isso é proporcional à virtualidade do fóton, né, e a massa quadrada do núcleo. Então, a gente pode mostrar que todos aqueles coeficientes, se eles são funções, né, das quantidades invariantes de Lorentz, automaticamente, como a gente mostrou aqui, né, todas aquelas funções, né, vão depender de Q2. Como a massa do núcleo é fixa, né, a única dependência para valer aqui dessas funções é no quadrimomento do fóton. Né? Então, essas funções são funções da virtualidade do fóton. Ô, professor, Uhum. teria alguma diferença na construção desses invariantes, no caso do espalhamento inelástico? Assim, a gente vai ver isso, a gente vai adaptar a amplitude, né? A gente vai adaptar a amplitude para o caso inelástico. Sim. Mas a gente vai construir outros invariantes, então, para o caso inelástico. Não, não, o vértice efetivo vai continuar o mesmo, né? Só Uhum. que, lembra, no final das contas, não sei se você está entendendo, toda a não informação sobre de qual é que é a estrutura lá dentro do nucleon, no final das contas vai estar embutida nessas funções aqui, né? Que dependem da virtualidade do fóton, né? Tá. Lá no caso, só para já adiantar o assunto, né? Essas funções aqui, que são funções do quadrimomento do fóton, no caso do espalhamento elástico, eles estão relacionados com os fatores de forma elástico dos nucleons. E quando a gente vai para o espalhamento inelástico, essas funções, na verdade, vão virar as funções de estrutura, né? Certo? As funções de Ah, estrutura do tá. Tá, núcleo. tá, não, beleza. Mas aqui eu estou ainda no elástico, né? No elástico a gente pode mostrar que elas estão relacionadas, essas funções, com os fatores de forma elétrico e magnético dos núcleos. Magnético. Tá, tá, não, beleza, beleza, tá, tá. Beleza, não, agora fechou todos, professor. Sim, Tá. mas eu ainda estou ainda no elástico, né? Só para a Tá. gente entender. Então, uma coisa que eu mostrei que no nosso vértice efetivo, né, que a gente construiu aqui, né, as funções que aparecem ali, né, todas elas dependem unicamente de Q2, né? Os únicos invariantes, todos os invariantes são proporcionais a Q2 e da massa, que é uma constante, né? Bom, como eu estava comentando com vocês, a gente vai tentar manter, né, as propriedades QED também do vértice do próton ali, né? Lembrando, a corrente muônica é conservada lá no caso do espalhamento elétron-muon, né? E a gente agora vai impor que a corrente nucleônica, né, a corrente hadrônica ali também vai ser conservada, né? Lembrando que a gente mostrou que quando a gente tem conservação da quadricorrente num vértice de férmions, né? A gente acabou de mostrar aí no início da aula, né, que a contração QMi, né, o produto escalar QMi com o vértice fermiônico, né, que agora no caso do próton não é gama mi minúsculo, né, é o vértice efetivo, né, mas aquela propriedade se mantém, né, essa propriedade aqui ainda tem que se manter como consequência da conservação da corrente hadrônica, né, no caso dos nucleons, né, certo? A gente vai copiar carbono lá do vértice muônico, beleza? Beleza. Vai manter a conservação de quadricorrente no vértice hadrônico, certo? A gente mostra que quando a gente substitui o vértice efetivo que a gente construiu, né, nessa conservação de corrente aqui, nessa expressão da conservação de corrente, a gente vai mostrar que essa condição aqui de conservação da corrente vai levar a vínculos entre as funções. Eu tenho A, B, C, D, E, né? Eu consigo mostrar que quando eu imponho conservação da corrente hadrônica, essas funções aqui não são independentes. Eu posso mostrar explicitamente que as funções C e B são iguais e a função D e a E são iguais a menos de troca de sinal, certo? Isso para garantir esta propriedade aqui, conservação da quadricorrente hadrônica. Eu vou mostrar explicitamente para vocês que isso aqui é verdade. Como é que eu mostro que isso aqui é verdade? Começando com a condição, né? Ou seja, eu quero calcular explicitamente, né, QMi contraído com o vértice efetivo que a gente construiu, que é o barra gama mi
U. Obviamente, o gama-mi tem aqueles 5 termos, né? O primeiro termo que envolve a própria gama-mi, né? QMI contraído, o QMI contraído com o gama-mi, natural. Depois, no segundo e no terceiro termo, a gente vai ter a contração do QMI com os quadrimomentos, né? P', T, né? E, finalmente, os dois últimos termos, o QMI, então, vai contrair com aquela quantidade vetorial que a gente construiu, né? Que é a contração dos quadrivetores, né? Quadrimomentos com a sigma mini, certo? Então, na verdade, essa quantidade aqui, QMI, vezes quadricorrente hadrônica, né, em termos dos U's, né, envolve 5 termos, né? 5 termos. Né? A, B, C, D, E. 5 termos. Bom, o primeiro termo, a primeira contração, a gente já sabe que é zero, né? Porque é o típico da QED, né? QMI com o vértice de Dirac, né? Lá da equação de Dirac, a gente consegue mostrar que esse cara aqui já é identicamente nulo, né? Já é identicamente nulo para férmion fundamental, né? Eu vou agora tratar esses dois termos, né? Que são as contrações do QMI com o P' e o P. Então, eu vou calcular explicitamente o produto escalar QP' e QP. A gente acabou de mostrar quem são esses produtos escalares, né? Essas contrações. Né? PQ é menos 1 meio de Q2 e P' aqui é 1 meio de Q2. Ou seja, são iguais a menos de troca de sinal. Né? Tá? Então, a gente consegue mostrar, depois da contração, que esses dois termos aqui têm a mesma estrutura, mas com uma troca de sinal. E, claro, ainda tem os dois mais complicados que envolvem a sigma menina, explicitamente. Então, o vértice contraído com o QMI, o vértice efetivo, né, contraído com o QMI, o primeiro termo é zero. O segundo termo, basicamente, vai virar, então, B menos C, que é 2 sobre 2, né? Lembrando que cada contração dessas, né, este e este, vai dar a constante, que está aqui, o B e o C, multiplicados por mais ou menos 1 meio de Q2. Então, o segundo e o terceiro termo viram, no final das contas, essa quantidade aqui. Claro, ainda sobra, né, depois da contração do Q com os P's, ainda sobra a estrutura U barra U, né? Que isso aqui é diferente de zero, né? Lembrando lá da QED, né? Para espinores, né? O barra U, basicamente, é 2 vezes a massa do férmion, né? Basicamente, 2 vezes, então, a massa do nucleon. Vocês lembram dessa propriedade aqui, né? Para os espinores de Dirac na representação de momento, né? Sim. Dá 2 vezes a massa. E aí, claro, né? Claro, há os dois últimos termos que envolvem o sigma mini, né? Eu estou só fazendo uma contração uma compactação da notação aqui, né? Reescrevendo o tildes aqui, eu só estou reescrevendo o próprio quadrimomento, mas já multiplicado pela função, né? Que normaliza aquele termo. Né? Então, onde tem pelinha e tilde e p tilde, eu já estou fazendo a multiplicação do quadrimomento pelaquela função correspondente. Né? Claro, essa estrutura tem que contrair primeiro com o sigma mini e depois fazer a contração com o Q mini. Mas o primeiro, segundo e terceiro termo já estão determinados em termos das funções. Né? Agora eu vou tratar esse último termo que envolve a sigma mini. Tá? Essa contração com sigma mini, a gente pode usar uma propriedade, que você pode provar explicitamente, né? Que esse tipo de estrutura aqui, ó, tá? E sanduíche dos espinores, sigma mini contraído com um quadrivetor em sini. Isso basicamente, quando a gente faz essa contração, calcula essa estrutura, a gente pode mostrar que isso dá I, o sanduíche dos quadrivetores, e a contração, no final das contas, fica P' menos P índice Mi. Então, é uma propriedade da contração da sigma mini com quadrivetores dentro do contexto aqui desse sanduíche, certo? É uma propriedade que a gente pode mostrar lá nas diracologias da vida, né? Basicamente usando as propriedades das matrizes gama, né? Beleza. Certo? Mas isso aqui é continha, mostre na lista tal, isso aqui dá para garantir que é verdade. Claro, isso simplifica bastante, a gente não vai mais trabalhar em termos da sigma mini,
e vai trabalhar diretamente em termos dos quadrimomentos, né? Então, esse último termo, na verdade, o último termo que tem a contração com sigma mini, a gente pode escrever ele basicamente em termos só dos quadrimomentos, não a soma, mas a diferença, né? A diferença. E aí eu estou aqui calculando explicitamente, passo a passo com vocês, né? Ó. I multiplicado por a quantidade que a gente tem aqui, né? Esse último termo, né? Usando aquela propriedade que eu acabei de mostrar, que é essa daqui, né? Eu consigo mostrar que aquele último termo, no final das contas, né? Vai virar uma contração apenas do QMI com a diferença dos quadrimomentos P tilde e P tilde linha, né? É essa contração. Só que essa contração a gente já sabe fazer, é o Q com o P e o Q com o P', né? E aí eu coloco aqui explicitamente a contração do Q com a diferença dos P tildes, né? Então, lembrando que o P tilde é D vezes P e o P', P tilde linha é E vezes P', né? Aqui, já contraímos. De novo, mais uma vez, isso vai envolver então produtos escalares, né? Do Q com o P e do Q com o P', que a gente já sabe que são proporcionais ao quadrado, né? Quadrado do quadrimomento do fóton, né? Dividido por 2, né? A menos da troca de sinal, né? Certo? Aqui eu botei esse menos aqui para dentro, então troquei a ordem que está aqui e finalmente colocamos os resultados dos produtos escalares, a QP' e QP, que são mais ou menos Q quadrado sobre 2. Aqui, aí eu tenho uma soma, lalelé. Bom, volta, né? Escrevemos o último termo como sendo este cara aqui, né? E aí, finalmente conseguimos calcular quem é a contração QMI e o vértice hadrônico, né? Em termos dos espinores U, né? Com o vértice efetivo gama mi. É B menos C Q quadrado, basicamente, né? Esse termo aqui, ó. Já usando duas vezes a massa nuclear como sendo o barra U, né? E o último termo que a gente calculou aqui explicitamente, né? Que vai dar, então, de novo, duas vezes a massa do nucleon, né? Isso aqui é um escalar, né? Funções e escalares, né? Vai sobrar, então, Q2, a soma de E com D, e a massa do nucleon. O fator 2 já é cancelado, né? Eu tenho duas vezes a massa nucleon, como o barra U é 2m, né? Isso cancela com esse 2 que está aqui embaixo, explicitamente, né? Da mesma maneira que anteriormente também, aqui é, né? O barra U cancela com esse 2 que está ali, né? Certo? Lembrando que essa estrutura, né, se a gente está impondo que o vértice hadrônico é conservado, como é nos casos dos leptons fundamentais, né, pontuais, essa quantidade aqui tem que ser zero, né? Para essa quantidade aqui ser zero, que advém da conservação da corrente leptônica dos nucleons, né? Tá claro que para isto aqui ser zero, B tem que ser igual a C, ou seja, aquelas funções B e C têm que ser iguais, e as funções E e D têm que ser idênticas a menos de troca de sinal, né? Então, como um resultado da conservação da corrente hadrônica no vértice do nucleon, acoplando com o fóton, a conservação da corrente nos diz que algumas daquelas funções não são independentes. Ao invés de termos 5 funções independentes do quadrimomento do fóton, na verdade, com essa condição a mais da conservação da corrente, a gente fica então trabalhando apenas com 3, né? Três funções, o A, o B e o E, né? Porque o C e o D podem ser construídos a partir do B e do E, né? Ou vice-versa. Então, partimos de 5, usamos a condição de conservação do quadrimomento, do quadricorrente, e ficamos com 3 funções do quadrimomento fóton para ser determinados ainda, né? Certo? Eu não falei sobre qual é que é a cara dessas funções, né? De maneira geral, eu disse que elas são funções do quadrimomento do fóton, né? Que é um invariante de Lorentz, né? Mas eu não disse se elas são funções reais ou se elas são funções complexas do quadrimomento do fóton. Tá? Eu posso mostrar aqui mais uma condição que é utilizada, bem genérica, né? Nos impõe que essas funções A, B e D que sobreviveram, né? Das 5, sobrevivem 3, né? Dessas 3, se a gente também impor que, claro,
que a corrente hadrônica é hermitiana, né? Ou seja, o conjugado hermitiano da corrente nucleônica é hermitiana, como é o caso dos leptons todos são, né? As correntes de Dirac são hermitianas, né? Se a gente impor que essa corrente é hermitiana, essas funções que sobraram, a função A, B e D, elas têm que ser funções reais, tá? Então a gente consegue impor condições genéricas, né, para o vértice ali do nucleon, e aí a gente consegue mostrar que necessariamente as funções ABD têm que ser funções reais dos quadrimomentos do fóton, né? Eu vou dar uma palhinha de por que tem que ser assim, né? O que eu estou falando como sendo a corrente naquele vértice hermitiano, né? Essa quantidade aqui, tomada o seu conjugado hermitiano, tem que ser igual a essa estrutura que está aqui dentro, né? Ou seja, para ser hermitiano, quando eu tomo o complexo hermitiano, complexo conjugado hermitiano, né, desta quantidade aqui, esse vértice nucleônico, né, eu vou obter o próprio vértice, né. Aqui eu vou abrir um pouquinho do como é que eu calculo, então, o conjugado hermitiano dessa estrutura. É bem como a gente faz no QED usual, né? Então, a gente vai ter que primeiro tomar o conjugado hermitiano de cada uma dessas quantidades, incluindo o vértice efetivo, né? Então, aqui eu tenho o Dagger P, eu tenho o conjugado hermitiano do vértice efetivo, né? E tenho ainda o conjugado hermitiano do espinor adjunto, né? Calculado em pelinha, né? O próximo passo aqui é lembrar que eu posso colocar aqui entre o Dagger e o complexo hermitiano da gama Mi a identidade, né? Eu vou usar aqui gama 0 é a identidade, né? Então, introduzo uma identidade aqui e aí vou trabalhar um pouquinho para reconstruir um espinor adjunto aqui na esquerda, perdão, né? Porque quando eu introduzo essa identidade, esta quantidade que está aqui, né, que é o Dagger gama 0, é justamente o espinor adjunto de momento T, né? No lado direito ainda a gente tem o espinor, né? O espinor, o espinor Dagger, né? Lembrando que isso aqui vai ser então gama 0 U, né? Gama 0 U calculado em pelinha, né? Calculado em pelinha, certo? Então, a princípio, o sanduíche que eu obtenho aqui está correto, né? Eu tenho o barra, o sanduíche da gama 0 ensanduichando a gama Mi Dagger. Do lado direito, basicamente, eu tenho o espinor calculado no momento pelinha, né? No momento pelinha, certo? Bom, lembrando que o conjugado hermitiano da gama Mi, na verdade, é o conjugado hermitiano de cada um daqueles termos, né, associado ao vértice efetivo, né, certo? A gente conseguiu mostrar que, na verdade, daqueles 5 termos, na verdade, só tem 3 que sobrevivem aqui, né? Você consegue até ver qual é que é a estrutura, né? Antes da contração, vamos ver como é que a gente chega aqui. Tá aqui, ó. Né? Você consegue ver todos os termos explicitamente, né? Ou tá aqui no geral, que é mais simples. Tá aqui, ó. Quando escrito em termos só de 3 caras, né? Do A, o B e o D, as funções A, B, D, né? As estruturas que a gente vai tomar o conjugado hermitiano, né? Basicamente é o conjugado hermitiano da gama Mi, conjugado hermitiano da soma dos quadrimomentos, né? E aqui também, nessa quantidade aqui, depois vai virar basicamente quadrimomentos também, né? Todos esses 3 termos, né? Quando a gente toma o conjugado hermitiano, essas estruturas, gama Mi, quadrimomentos, são hermitianas, certo? Mesmo esse termo aqui que tem a contração, a gente consegue mostrar que ele vira, na verdade, quadrimomentos, né? Quadrimomentos na estrutura. Então, a aplicação do Dagger, né? Nesses caras que acompanham as funções A, B e D são hermitianos. Né? Se eu quero que o gamma Dagger seja uma quantidade hermitiana, aí necessariamente, para isso aqui ser verdade, né? Gama 0, conjugado hermitiano da gama Mi, vértice geral. Gama 0. Ele dá a própria gama 0, ou seja, esse cara aqui ser hermitiano, né? Para esse cara aqui ser hermitiano e contraído com as gama zeros, necessariamente as funções, né? Essas funções que estão aqui, né?
a A de Q2, a B de Q2 e a D de Q2 necessariamente tem que ser funções reais, né? Funções reais. Né? Porque senão, quando eu fosse calcular o Dagger dessas criaturas, se elas forem funções complexas, né? Eu teria a estrela, B estrela, D estrela, que são diferentes das funções, seriam diferentes das funções reais, A de Q, B de Q e D de Q originais, certo? Então, para garantir que o vértice efetivo seja hermitiano, isso implica que as três funções ABD têm que ser funções reais. Tudo certo aí? Tudo certo aí. Eu não sei, a ma- essa corrente aí é observável. Sim. Beleza, não? Só para confirmar. Mas a gente, claro, a gente não fez nenhuma restrição de quem era, qual é que era o tipo de função, né? Assim, a gente só disse que era a função dos invariantes, né? A gente pode ter função real dos invariantes ou pode ter funções complexas dos invariantes, né? Certo? Mas, como consequência da corrente naquele vértice ali, né, ser hermitiano, automaticamente aquelas três funções têm que ser funções reais. Porque senão eu não recubro essa condição aqui que falta, né? Sim, Para esse cara ser igual a ele mesmo, né? Esse cara ser igual a sim, ele sim. mesmo, certo? Verdade? Sim, sim, sim. Então não pode ter tilt ali nas funções, né? Tem que ser funções reais, né? Certo? Veja bem, o que eu consegui construir aqui, já assumindo que a gama mi é invariante, é hermitiana, né? Usando o fato que as funções são reais, né? O que eu obtenho não é exatamente isso daqui, né? O que eu obtive aqui, na conta direta, né? É o barra de P, a gama mi, que eu assumi que é hermitiana, e o barra de P'. Veja bem que não é a ordem que está aqui, né? Não é exatamente a ordem que está aqui, né? Os momentos estão trocados, né? Os momentos nos espinores aqui estão trocados. Aqui eu tenho o barra de P, mas aqui eu tenho o barra de P', né? Aqui no finalzinho eu tenho o barra de P' e aqui tem o barra de P, certo? Então, para eu ter realmente o vértice hermitiano, esta quantidade que eu calculei, que é esta criatura aqui, ó, tem para ela ser hermitiana, né, o meu vértice, né, também essa relação aqui tem que ser verdadeira, né? Essa relação aqui tem que ser verdadeira, né? O barra de P, que foi o que eu calculei, gama mi, U de P', foi explicitamente calculado a partir da conta explícita que ele tomar o conjugado hermitiano, né? Tem que ser igual à troca dos momentos aqui nos espinores para garantir que a condição de hermeticidade seja completamente satisfeita, né? Sim. Tá vendo? Então, tem duas coisas aí relacionadas à ermiticidade. Uma delas é as funções, para garantir a ermiticidade, eu tenho que ter que as funções ABD sejam reais, que não vai dar tilt no conjugado hermitiano, né? E depois, ainda na minha corrente que eu obtive como resultado do conjugado hermitiano, eu vou ter que ter uma identidade associada à troca dos momentos aqui, né? Associados, para justamente eu ter uma corrente completamente hermitiana. Que é isso daqui, né? A ermiticidade da corrente é essa propriedade aqui, né? Carinha Degger é igual a ele mesmo, né? Sim. Só que o carinha que eu tomei o conjugador hermitiano, mesmo assumindo que a gama mi é hermitiana, usando o fato que as funções são reais, os momentos que estão nos espinores tá invertido, né? Então, necessariamente para garantir a ermiticidade até o final, esse cara que eu obtive tem que ser exatamente igual ao cara original que eu tomei o conjugado hermitiano. Então, são duas propriedades que eu tiro daí. O fato que as funções são reais e que essa identidade aqui tem que ser verdadeira para minha corrente hadrônica ser hermitiana. São duas coisas, certo? Beleza? Tá, ficou um pouco nebuloso aqui nessa
Tá, que as funções têm que ser hermitianas, ok. O resto ficou um pouco nebuloso, mas eu acho que depois eu vejo com calma, Magno. Não tem problema, não. A Não, outra mas aqui, ó, do lado esquerdo eu calculei o conjugado hermitiano, eu não foi entendi a troca perfeito, da ordem aí. Eu não entendi a troca tá? da ordem dos momentos ali. Não, não. O que eu calculei, o conjugado hermitiano dessa tralha aqui não é igual a ela mesma. Tá, Explicitamente aqui, né? Ó, é eu isso, mostrei que, beleza. na Separado verdade, aí. isso aqui é o barra de P, a gama mi, que é hermitiana se eu garantir que as funções são reais, e um spinor calculado em pelinha. Vejam bem que o que eu calculei explicitamente do conjugado hermitiano da corrente original não é ela mesma, certo? Ó, é o barra de P e lá no finalzinho é o de pelinha. Tá ao contrário os momentos, Isso, exatamente, tá. certo? Então, a conta explícita do conjugado hermitiano, eu não cheguei nela mesma. Ela só vai ser ela mesma se essa identidade aqui for verdadeira, né? Ou seja, que essa quantidade que eu encontrei aqui, né, é exatamente igual ao cara original que eu tomei o conjugado hermitiano. Tá, mas aí o que tu garante disso aí ser verdade, então, é o fato de tu saber que a corrente é hermitiana, porque ela é observável, nós estamos. Exato, exatamente, Tá. exatamente. Ou seja, Ah, não, se ela é beleza. hermitiana, se ela é hermitiana, essa tralha que eu calculei aqui explicitamente, ela Tem tem que que ser ser também. exatamente igual Tá, à corrente original. tá, não, beleza. E aí, claro, a gente tem mais uma propriedade que é obedecida pelo vértice efetivo, né? Isso aqui é verdade, né? Tá, não, clareou, clareou. Ó, ainda vou continuar, né? A gente pode. Tá. Essa propriedade que eu acabei de mostrar, que basicamente vem advir da imposição que a corrente tem que ser hermitiana, né? Certo? Essa propriedade é impondo que a corrente é hermitiana. É Sim, hermitiana. sim. A gente pode. Essa relação que eu obtive aqui, né? A gente pode dizer, então, que a gente pode escrever nessa igualdade que está aqui em cima, né? Dizendo que a expressão da corrente hadrônica, que a gente estava analisando, tomando o conjugado hermitiano, é invariante sobre esse tipo de transformação, né? Por troca dos quadrimomentos, né? E é basicamente o que está mostrando aqui, né? A Sim. estrutura de vetorial que está aqui, elas são iguais por troca de momento. Ou seja, se eu trocar os quadrimomentos da partícula incidente da que sai, eu tenho a mesma estrutura vetorial. É isso aqui. Uhum. Mas é só uma condição do fato dela ser hermitiana, certo? Eu vou encerrar a aula de hoje por aqui, para não ficar muito, muito extenso, né? O que a Uhum. gente vai fazer, então, na aula que vem é justamente trabalhar um pouquinho mais, né, com as propriedades que a gente acabou de mostrar, né, e, e calcular explicitamente o vértice, né, ou seja, construir, na verdade, eu vou só adiantar o que a gente vai fazer, a gente vai construir, então, a partir da aula que vem, a gente vai construir, então, o tensor hadrônico, né, para o espalhamento elástico, né, então ele substituiria aquele tensor muônico que a gente acabou de analisar no início da aula, né. Lembrando, o vértice eletrônico vai ficar exatamente igual, né? Não vai mudar. A gente só mudamos em o vértice muônico, né? Trocamos o vértice muônico pelo vértice nucleônico ou hadrônico, né? Porque os nucleons são hadrons, né? E aí a gente vai calcular explicitamente qual é que é a cara do tensor hadrônico, né? Em termos do vértice efetivo, tá? Em termos do vértice efetivo, certo? Por quê? Só vou lembrar por quê. Se eu voltar aqui na expressão do vértice do tensor muônico, que for o ponto de partida da nossa conta, né? Lembrando, a gente mostrou que basicamente a seção de choque diferencial é proporcional a menos dessa normalização aqui, a contração do tensor eletrônico com o tensor muônico. Esse tensor muônico, claro, como ele é um férmio fundamental, né, pontual, o vértice ali é o vértice típico normal da QED, né, que envolve a gama mi. Só que agora, aqui nessa parte, quando a gente trocou para um vértice efetivo, né? Essa estrutura que está aqui é mais complicada, vai ter três termos aqui. Um, claro, que envolve o gama mi, mas tem outros dois que envolvem os quadrimomentos, né? Então a gente vai ter que reescrever qual é que é a cara desse tensor aqui quando a gente troca de um para um nucleon, certo? Uhum.
escrevendo, claro, aquele nosso vértice efetivo, já usando as condições que só tem 3 termos que vão ser relevantes, que são independentes, né? Essa tralha aqui, nós mostramos que só tem 3 termos independentes, que são esses caras aqui, ó. Só esses 3 termos. Um que é o gama min, que vai ficar igual ao vértice muônico, mas tem 2 termos, né? Que envolvem diferenças ou soma dos quadrimomentos, né? Que a gente vai ter que tratar, né? Vai ter que tratar para calcular o traço, né? Se a gente, só para adiantar, então a gente vai definir na aula que vem o tensor hadrônico, né? Lembrando que ele vai envolver, claro, o vértice efetivo novo. Calculamos explicitamente como é que vai ficar os traços, né? Quando a gente faz soma sobre spin dessas strings, né? Dessas strings de fermions, né? Usando regras de Casimir, como a gente aprende lá na QED, né? E termo a termo, né? E vai até o final, ou seja, como a gente faz na QED usual para fermion pontual, né? Vamos construir o tensor hadrônico em termos dos quadrimomentos, da métrica, justamente como é para fermion fundamental, mas vai aparecer novidades aqui, né? Vai aparecer as novidades que são as funções reais do quadrimomento do fóton, que são as funções A, B e o D. Eu vou mostrar que o D vai embora, né? No final das contas, a gente vai impor mais uma condição aqui, e no final das contas, o tensor hadrônico vai ser escrito em termos apenas de 2 funções reais, né? O A e a função B. A gente pode mostrar isso no início da aula que vem, a gente vai mostrar que se a gente aplicar uma determinada propriedade aqui explícita, né? O D é nulo. A gente pode mostrar que o D não contribui, e a gente vai ficar então com o tensor hadrônico escrito só em termos das funções A e B. Então, no final das contas, só chega em 2 caras, né? Basicamente é isso. E aí, essas 2 funções sobreviventes, né, A e B de Q, no caso do espalhamento elástico, elas vão então estar relacionadas com os fatores de forma, né, dos nucleons, certo? Isso a gente vai fazer na aula que vem. Mas primeiro a gente vai ter que mostrar que uma dessas funções, né, também vai embora, e a gente fica só com 2 independentes, né? Essas 2 funções independentes, que são fatores de forma aqui no caso elástico, vão virar então as funções de estrutura dimensionais lá no caso inelástico, certo? Uhum. Basicamente isso que a gente vai ver na aula que vem. Eu vou manter ainda o caso elástico, né? O A e o B vão virar as funções ômega 1, W1 e W2, né? São funções da virtualidade do fóton, mas não de X, né? Porque X aqui é 1, né? Para o espalhamento elástico, o X de Bjorken é assintoticamente 1, né? Quando a gente vai para o espalhamento inelástico, né? Essas funções, além de depender da quadrimomento do fóton, vão depender também da fração de momento X, ou X de Bjorken, né? Que é um novo invariante de Lorentz que aparece no caso inelástico, né? No caso elástico, o único invariante de Lorentz que sobrevive é o Q2, né? Ou Q quadrado, né? Mas no inelástico tem mais um invariante, né? Que é o X de Bjorken. Então essas funções W1 e W2 lá no inelástico vão virar as funções de estrutura. Mas passo a passo, primeiro ainda vamos ficar com o elástico. Então, a aula que vem, basicamente, a gente vai utilizar para construir, então, o tensor hadrônico para o espalhamento elástico elétron-nucleon, em termos dessas 2 funções que vão sobreviver, né? O W1 e o W2, que são só funções da virtualidade do fóton, no final das contas, no espalhamento elástico, né? Certo? Vou associar elas com os fatores de forma, e aí, na outra aula, a gente aí sim vai para o caso inelástico. Mas não tem grandes novidades no caso inelástico. Vai só aparecer mais um invariante de Lorentz no processo, né? O X de Bjork. Certo? Por que um novo invariante de Lorentz? Tu te lembras, né? O X de Bjork, né? É definido, né? Ele é um invariante de Lorentz, ele é definido como a virtualidade do fóton ainda, que esse já é conhecido nosso, já aparece aqui, né? E embaixo a gente tem um outro produto escalar, que é P escalar Q. Né? Ou seja, o produto escalar do quadrimomento do próton incidente, ou do núcleo incidente, com o quadrimomento do fóton.
Aqui no caso elástico, a gente mostrou que esse PQ é exatamente Q quadrado sobre 2, né? Na verdade, menos Q quadrado sobre 2. Ó. Vamos aqui. Ah, sim, por Ó. isso que. Ah, No beleza. caso elástico, aquele produto escalar ali é PQ, né? PQ é menos 1 meio de Q2. No caso elástico, o X de Bjork lá do espalhamento inelástico é exatamente 1, né? Uhum. Ou seja, não tem novidade nenhuma. Ou seja, o único invariante ainda que sobrevive é só o Q2, né? Sim, sim. Só que, quando a gente vai para o inelástico e a gente calcula o produto escalar PQ, isso é diferente de Q2. Ele vai depender da energia do protoincidente e também da virtualidade do fóton. Né? Ou seja, tem graus de liberdade a mais aqui nesse produto escalar. E aí ele deixa de ser 1, no caso inelástico, para ser menor que 1. Né? Sim. Legal, cara. Legal ver do início as coisas aí. É. Ah, é bom, é bom. Mas tá bem claro. Mas ainda na aula que vem ainda vão falar bastante sobre elástico ainda. Né? Porque o espalhamento elástico é uma das primeiras informações que a gente consegue da estrutura interna dos nucleons, né? Tanto a estrutura de carga quanto a estrutura de, de spins, né? Se tem constituintes, qual é que é a distribuição em spin e carga elétrica, né? São os fatores de Ah, forma, no final das contas. A partir, por exemplo, dos fatores de forma elétrica, você consegue estimar o raio. Né? Você tem como calcular o raio de carga que a gente chama, né? O raio de carga tanto do próton, né? Do próton explicitamente que tem carga elétrica. Né? Então você consegue obter a partir das medidas do fator de forma elástico elétrico. Beleza? Eu acho que encerro aqui por beleza. hoje. Aí, se por acaso eu conseguir adiantar o dia na semana que vem, eu aviso vocês com bastante antecedência, tá? Certo? Ah, tá. É verdade. Tem essa daí, né?